Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, nessa semana nós vamos dar continuidade ao que a gente está falando desde a semana passada. Então, eu vou pedir para que vocês abram na página 17 para a gente começar a falar sobre águas oceânicas. Mais de 70% da superfície da Terra é coberta por oceanos e também por mares. E essas águas elas vão possibilitar não só a vida marinha, mas também dos seres que habitam tanto nos continentes quanto as ilhas que se localizam, no mar. Essas águas elas vão acabar influenciando também a temperatura e a umidade atmosférica, tá? Num processo que a gente vai ver de absorção e de retenção de calor, e é por isso que existe ali um impedimento para grandes oscilações térmicas, tá? Isso aí, gerado, pelas trocas de calor, energia, de água e de gases que ocorrem entre a atmosfera e a litosfera. Então, isso vai garantir, a ocorrência do ciclo hidrológico. Nós vamos ver que, pelos movimentos das placas tectônicas, o contorno dos oceanos não é o mesmo, em todas as eras geológicas que a gente conhece, tá? Mas nós vamos ver que eles vão se conectando, tá? Numa única massa líquida. E as águas oceânicas, elas vão formar, então, o oceano, Índico, Atlântico, Antártico, Ártico e Pacífico. Bom, nós temos aqui, o mapa mundi que a gente pode observar esses oceanos que a gente acabou de falar, e cada um dos seus lugares. E nós vamos falar agora sobre os tipos de mares, tá? Nós vamos perceber que os mares, eles correspondem a porções dos oceanos que ficam mais próximas ao continente. Então, eles vão ter uma profundidade menor e também uma salinidade mais baixa. E aí nós vamos ver que podem ser classificados em costeiros ou abertos, tá? E quando o acesso ao oceano é mais amplo, tá? Mediterrâneos ou interiores. Quando a comunicação com o oceano vai se dar por mais de um canal, ou estreitos, fechados e isolados, e quando eles são totalmente cercados por terras, são sem acesso, então seria oceano. Bom, então nós temos aqui, um exemplo, Mar do Caribe, por exemplo, que é o mar aberto, tá? Nós vemos que existe ali uma porção maior, não é tão estreito. Nós temos o mar interior, que ele fica, numa porção mais interiorizada, assim, do continente, E temos o mar fechado, que é como se a gente olhasse assim, a gente não vê nenhuma saída para o oceano, Nós vamos falar também sobre os golfos e baías, Os golfos, eles são amplas reentrâncias na costa, tá? Com uma grande abertura. As baías, também têm uma abertura, só que não é tão grande como ocorre nos golfos, eles são menores, tá? É como se houvesse um maior estreitamento, desses mares. Então, a gente vê aqui, o exemplo, que dá para ver bem clara a diferença do que é um golfo e do que é uma baía. E agora, falando sobre a dinâmica das águas oceânicas, a gente vai começar falando, por exemplo, das ondas e das marés, Então, na formação das ondas, nós vamos perceber que os ventos eles são responsáveis pelas oscilações das ondas, tanto em alto mar, mas também por impulsionar em direção às costas, tá? E aí nós vamos ver que a resistência que existe no fundo marinho, que é se dada, em virtude da redução de profundidade na faixa costeira, vai explicar a chamada arrebentação das ondas na praia. Então, as marés elas já vão corresponder à subida e à descida do nível das águas de uma região. E isso é dado, por questões gravitacionais criadas tanto pela Lua quanto pelo Sol. Então, por causa do movimento que existe de rotação da Terra, diferentes regiões da Terra, elas são submetidas às marés baixas ou às marés altas, ok? Então, é um fenômeno cíclico que ocorre em cada região. Então, a cada 6 horas, nós vamos ver que a maré sobe, aí ela vai alcançar o seu ponto mais alto, vai haver um intervalo de cerca de 12 minutos, que essa maré vai se manter, e depois ela se abaixa, num processo que também dura mais 6 horas e fica ali, 12 minutos estacionados e vai reiniciando esse ciclo. Bom, passando um pouco, nós vamos estudar agora as correntes marítimas. Então, as correntes marítimas, elas são provocadas pela ação do vento, tá? Na superfície dos oceanos, ok?
mas também elas são resultantes do movimento de rotação da Terra. Então, vamos perceber que as águas oceânicas elas vão se deslocar constantemente, só que sempre na mesma direção e também, né, na mesma velocidade. Então, né, elas podem ser quentes, tá? Quando elas vão circular a partir das proximidades da linha equatorial, quando elas vão para latitudes maiores, ou frias, quando elas se movem, né, das águas ali, polares, né, naquela região polar e vai em direção às latitudes menores, tá? Nós vamos perceber que as correntes oceânicas elas têm sua grande importância, principalmente porque elas vão acabar influenciando nos climas regionais. Então, as correntes quentes elas podem aquecer algumas partes do oceano por causa das suas águas, né? Então, ela vai reduzir ali o rigor do frio, né? E em regiões de média e altas latitudes, tá? E as correntes oceânicas, elas também podem ser ali, né? Quando elas são frias, elas vão acabar influenciando na formação de alguns desertos, tá? Então, isso porque elas vão gerar, né, zonas de alta pressão que vai inibindo ali a precipitação das chuvas, tá? Mas a influência dessas correntes oceânicas, elas não ficam só nessas questões climáticas mais regionais. Elas acabam, né, sendo responsáveis pela questão até mesmo, né, da pesca, por exemplo, né, em que se ela acaba transportando plâncton, né, isso vai fazer que haja uma maior piscicosidade, né, então uma grande quantidade de peixes dentro de uma determinada região, por exemplo. Aqui nós temos, né, um mapa que a gente vai observar, por exemplo, né, essas áreas de influência das correntes, né, das correntes marítimas. Então percebam, né, que existem correntes nas mais diversas regiões, por exemplo, de águas polares que vão subindo, né, para latitudes maiores, né. Então percebam aqui, né, a quantidade de correntes que a gente pode observar. Vamos passar então. A gente vai falar agora por uma coisa que pode parecer um pouco, né, com a questão das correntes marítimas, a gente está falando agora de circulação termoalina, tá? Então, ela vai ser diferente porque ela vai se deslocar em velocidade menor, só que ela vai transportar um volume maior de água, tá? E é uma circulação oceânica que ocorre, né, em maiores profundidades, tá? E está sempre associada às diferentes temperaturas e salinidade, né? Então, ela vai ter uma diferença de temperatura e salinidade, e aí, então, né, vai ter uma diferença de densidade. Então, é uma coisa um pouco diferente do que seria, né, as correntes marítimas. Se a gente parar para poder pensar, né, naquele mapa em que a gente observou as correntes marítimas e a circulação termoalina, é bem diferente. Agora, ainda falando, né, sobre essa questão da água, nós vamos falar sobre os recursos hídricos do planeta, ainda aqui na página 22, né? Bom, a água, né, ela é considerada como recurso renovável justamente pelo seu ciclo contínuo, né? Mas a gente tem que estar bem atento, né, que mesmo assim, né, existe ali, né, é uma dúvida, será que existe água suficiente para toda a população humano e para todas as atividades econômicas que são realizadas, né? Nós vamos ver que a água presente no planeta, né, menos de 5% vai corresponder às águas que estão dentro dos continentes, tá? E aí a gente vai perceber que ainda assim, né, esse volume de água é muito grande e ele tá ali, né, dividido entre geleiras, né, calotas polares, né, nas montanhas, nos aquíferos e em menor parte, né, a partir das correntes fluviais, pântanos, né? E aí a gente vê que o que a gente percebe é que mesmo sendo, né, a menor parte dessa água que tem todo o globo terrestre, ainda assim, né, é uma quantidade muito grande. Vamos passando aqui para a próxima página. Bom, só que a gente tem que considerar que essa questão da água, se a gente parar para poder observar, ela não é distribuída de forma homogênea dentro do planeta.
Então, existem áreas que a gente vai ver que existe uma escassez de chuva, então isso vai afetar, né, na disposição desse recurso, tá? Mas a gente vai ver também que existe muita degradação de bacias hidrográficas, né, de tirar a água, né, desses locais, né, a própria questão de desperdício, né, então, de certa maneira, é um recurso que não ocorre de forma igual para todo mundo, para todas as regiões. Então, a gente vai perceber que o crescimento populacional, né, dentro das cidades, a expansão da industrialização acaba afetando também essa questão da utilização da água, ok? Então, aqui a gente tem um mapa, né, em que a gente vai observar regiões de escassez, regiões que a gente vai ver escassez, a gente vai ver regiões de vulnerabilidade, né? Então eu peço para que vocês façam uma leitura bem atenta aqui do mapa da página 23, né? Então, por exemplo, né, aqui no Brasil a gente não tem uma situação assim crítica em relação à água, mas isso não significa que a gente possa relaxar nesse sentido, né? Então, é uma coisa que a gente parar para poder pensar. Em algumas regiões a gente já tem a questão da escassez absoluta de água, né? Então é uma coisa importante para a gente poder pensar, né? Que não existe uma distribuição, né, igualitária desse recurso e isso às vezes, né, gera até conflitos. Então é uma coisa para a gente parar para poder prestar atenção. Então, como eu falei para vocês sobre os conflitos, né, que podem ser gerados pela essa questão, nós vamos ver que a água dos rios, dos lagos, né, as águas que estão dentro dos aquíferos, às vezes não estão situados dentro de uma mesma fronteira política. Então, às vezes existe o compartilhamento, né, de países diferentes, por exemplo, dos recursos hídricos, né? E aí o que acontece? Dentro desse caso, a gente tem que pensar no uso racional da água, né? E também pensar ali numa relação amigável para que isso possa ser utilizado da melhor maneira para esses países diferentes, né? Mas a gente vai perceber que, por exemplo, existem alguns conflitos internacionais que são ocasionados justamente pela questão da água, né? Então, por exemplo, lá na bacia do Rio Nilo, né, a construção de barragens, né, vai fazer uma tensão entre alguns países, entre a Etiópia, o Sudão e o Egito, né? Nós vamos ver que existe ali, né, algumas disputas de terras na região da Índia, do Paquistão, né, pela questão ali do curso do rio Indo. Nós vamos ver também, né, a questão de que algumas empresas estão querendo privatizar, né, a exploração ali de águas subterrâneas, então isso também gera uma questão conflituosa, né? A própria questão da privatização e captação da distribuição da água em outros países, como por exemplo na Bolívia, vai gerar alguns conflitos, né, sobre a questão da água, né? Mas aí também a gente tem que observar que existem alguns projetos de cooperação, né, para poder partilhar, né, as águas com outros países. Mas a gente percebe que existem muitos conflitos, né, gerados por essa questão da distribuição ou de outras questões relacionadas a como esse recurso ele vai ser gerenciado, por exemplo, né? Bom, e hoje também eu queria falar sobre algumas questões ambientais relacionadas, por exemplo, à questão da água. E até mesmo de alguns fenômenos, né? Como esse primeiro fenômeno que a gente vai falar aqui, que é o El Niño, né? A gente sabe que ele acontece dentro de um intervalo de tempo, mas não é muito bem definido, porque pode ser entre 8 anos, né? 2, 8 anos e até mais, tá? E a gente vai perceber que o El Niño ele é responsável pelo aumento da temperatura das águas do Pacífico, que fica próxima à costa sul-americana. Então, sobre essas águas mais quentes que o normal, vai se formar na atmosfera uma zona de baixa pressão, tá? Então, nós vamos perceber que entre os principais efeitos do El Niño vai estar o aumento da precipitação em algumas regiões, né? Então, parte da Cordilheira dos Andes, né, da Bacia Platina, e isso pode provocar algumas inundações. E também a gente vai perceber que existe uma intensificação de secas em algumas regiões, como no Nordeste brasileiro. Então, nós temos aqui, né, um mapa que vai falar um pouco sobre esse efeito global do El Niño que ocorre entre dezembro e março. E esse nome El Niño, né, ele vem até disso, como ele começa a ocorrer ali perto do Natal, eu estava fazendo uma referência ao menino Jesus, então por isso que o nome é El Niño, né, que significa o menino. Então a gente vê aqui por esse mapa, né, o que ocorre em cada região do mundo, né, que
que pode ser diferente, né, por causa do El Niño. Bom, nós vamos ver também, né, os efeitos do El Niño que ocorre entre junho e agosto, já que a gente viu aqui entre dezembro e março, ok? Então, algumas mudanças ocorrem no globo dentro de uma mesma localidade, tá? E para a América do Sul, eu queria que vocês prestassem atenção quais são os efeitos dele para o Brasil. Então, a gente vai, por exemplo, olhar ali para o norte do Brasil, o El Niño vai provocar redução de chuva, né? E aí a gente vai ver que isso vai afetar, então, a questão da Amazônia, tá? Isso aumenta ali, né, de certa maneira, alguns incêndios florestais. No Nordeste, né, nós vamos ver que isso afeta a questão das secas, tá? Durante a estação mais chuvosa. No Sudeste, nós vamos ver também que é observado o aumento moderado dentro das temperaturas no período do inverno, tá? No Sul, as chuvas elas vão ser mais abundantes na primavera, tá? E no Centro-Oeste, né, nós vamos ver que existe uma tendência de que as chuvas superem a média, né, histórica dentro desse período que acontece o El Niño, então. Mas nós também temos o Laninha, que é basicamente ao contrário, né, do que ocorre no El Niño. O que vai ocorrer no Laninha vai ser o resfriamento das águas do Pacífico tropical, né, e as partes próximas ali da costa sul-americana. Então, nós vamos ver que as estações do ano, né, especialmente no continente americano, vão ter algumas características mais definidas durante, né, a ocorrência do fenômeno do Laninha. Eu vou passar as chuvas ácidas, pessoal, se vocês quiserem, vocês podem ler depois. Mas agora eu vou falar também sobre a redução do volume das águas lacustres, né? Porque os lagos, eles possuem ali diversos tipos de formações, né? Eles podem vir ali através de áreas de falha das placas tectônicas, tá? Então, podem ser de origem vulcânica, né? Nós vamos perceber que existem diversas formas, né, de que os lagos podem se formar. Mas a gente vai perceber que, assim como as águas dos rios, elas têm sido utilizadas por algumas populações humanas, e esse tipo de atividade humana, né, acaba, por exemplo, reduzindo o volume de água, como a gente pode ver aqui no exemplo, né? Nós temos aqui, né, uma imagem, né, que vai mostrar como é que era ali a extensão territorial do Lago Aral em 1960, e olha, né, depois, né, esse lago, né, a extensão desse lago depois de um tempo, tá? Que é ali 2000, né? Então, veja aqui a diferença do volume de água, tá? Entre o ano 2000 e o ano 2014, tá? Bom, então, nós vamos perceber que, né, utilizando essa água para poder irrigar campos, né, para poder utilizar para o cultivo, de certa maneira a própria questão da contaminação e da poluição, isso vai gerar uma redução gradual do volume dessas águas dos lagos, tá? Então a gente temos aqui até uma própria imagem desse lago, né? Então a gente vê aqui que alguns navios acabam ficando encalhados em bancos de areia. Então a gente percebe aqui mais uma vez, né, o quanto que existe ali, né, uma diminuição das águas dos lagos, né? Isso normalmente ligado, relacionado às atividades humanas também, tá? Então é uma coisa muito importante para poder se observar. Hora do estudo vai ficar para casa, tá, pessoal? Estou pensando em fazer uma aula só para a gente falar um pouco sobre as correções desses exercícios que eu tenho deixado para vocês, para que vocês, né, tenham acesso a isso. Então, a hora do estudo aqui da página 28 fica para casa. Bom, é isso e até a próxima aula.